Olá! O Brasil inteiro aguarda com ansiedade o começo do maior evento esportivo internacional, a Copa do Mundo. Por trás da festa, do orgulho de realizar algo tão grandioso, estão cuidados essenciais para que tudo dê certo. E entre eles está a segurança do evento e do país. Sobre isso eu converso hoje com a professora do Departamento da Universidade de Brasília e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Aide Caruso, e com José Monteiro, chefe da Assessoria de Relações Institucionais da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça. Antes de começarmos, vamos assistir a uma reportagem. O Brasil vai receber 3 grandes eventos nos próximos 4 anos e a preparação para isso não é nada simples. Entre os maiores desafios do país estão a preparação para receber o turista, o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos, a qualidade do transporte público e, acima de tudo, a segurança. A Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016 vão exigir do Brasil uma postura de gente grande. Para receber milhares de pessoas nos maiores eventos já sediados aqui, iniciativas importantes já foram tomadas, como, por exemplo, a criação de uma secretaria exclusiva para cuidar da segurança durante os Jogos. O processo de preparação do Brasil também inclui ações integradas entre as polícias federal, civil e militar e a cooperação com as organizações internacionais de segurança. Segundo o Ministério da Justiça, o investimento na área é de mais de R$1 bilhão. Bom, para começarmos, a Copa do Mundo nós sabemos que é um evento particular da FIFA. E a segurança, a quem compete, doutor Monteiro? Bom, a Copa do Mundo, para receber a Copa do Mundo, qualquer país que se candidate, ele tem que apresentar uma série de garantias. Não só na área de segurança, mas também na área de segurança. Essas garantias, elas tratam da segurança pública nas cidades que receberão os eventos, e mais especialmente, naturalmente, nos locais dos eventos. Não só o evento de futebol, que é o estádio, mas também outros eventos paralelos que acontecem durante a Copa do Mundo. Então, as forças de segurança brasileiras, elas estão se organizando, já estão num período avançado de organização nesse sentido. Então, a segurança pública, com exceção daquilo que é feito no interior do estádio, que é primeiramente feito pelas forças de segurança privada contratadas pela FIFA, essa segurança ela é feita pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelas forças federais, enfim, por todo o conjunto de instituições de segurança pública permanente que o Brasil já trabalha no seu dia a dia. Professora Aide, num evento como esse, todo mundo se preocupa em evitar que incidentes aconteçam, até porque nós vamos receber pessoas do mundo inteiro, visitantes, torcedores. Esses jogos vão acontecer em algumas cidades que historicamente têm alguns problemas de segurança, como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. Existe alguma medida extraordinária que a senhora aconselha, a senhora como especialista em segurança pública, que deve ser tomada nesses locais para evitar a interferência de organizações criminosas, facções? Bom, esse vai ser um exercício gigantesco para o Brasil. Na verdade, a gente tem uma sequência aí de eventos, Copa, Olimpíada, Confederações, ano que vem. A grande questão nossa, e aí não é um problema relacionado ao evento Copa e afins, mas em termos de estrutura do Brasil, é pensar em como pactuar todas essas instituições. E num país federativo como o nosso, esse vai ser o grande desafio que já está começando a ser enfrentado, de como que a gente articula todas as instituições de segurança pública que estão em 3 níveis distintos, né? Federal, o estadual e o municipal. Além disso, no tocante ao que você coloca, é muito importante que as instituições estejam baseadas em diagnósticos. Imagino eu que as corporações, a própria Secretaria Extraordinária e as suas correlatas, né, as comissões correlatas nos estados, estejam investindo nesses diagnósticos. Então, a palavra-chave aí é a inteligência, né? Como é que o serviço de inteligência, de maneira articulada, está identificando pontos vulneráveis nessas 12 cidades para pensar em que respostas a gente deve ter. Esse é um cenário em que a gente não pode atuar no depois.
né? A gente precisa atuar sempre de maneira preventiva e de maneira articulada. Então, a inteligência policial e a inteligência das forças, né, de segurança pública como um todo são vitais para isso. E é importantíssimo ter diagnósticos não só em relação às organizações criminosas, mas também a grupos de países vinculados a torcidas organizadas. Esse é um drama que a gente tem que enfrentar, né? Não só em relação ao cenário brasileiro, e a priori as pessoas podem dizer, não, mas cada um está torcendo pela sua nação. Não é bem assim que as coisas acontecem. A gente precisa identificar esses cenários e estar atentos a isso. Em relação à questão das torcidas, doutor Monteiro, o que está sendo articulado dentro do governo? Tá, vamos lá. A Secretaria, o governo federal, primeiro, identificando essa necessidade que a professora Aide falou, dessa articulação entre as forças de segurança, decidiu pela criação de uma secretaria extraordinária, onde atualmente eu trabalho. Essa secretaria ela tem por missão a interlocução das forças de segurança dentro e fora do país, né? Fora do país, né, nós temos um primeiro eixo de atuação, que é o eixo das ameaças externas. Né? Então, a Secretaria trabalha com 3 eixos: ameaças externas, o controle de portos, aeroportos e pontos de fronteira e a segurança e estabilidade interna. Falando sobre a segurança, sobre as ameaças externas, nós temos uma interlocução muito forte com uma série de países. E uma das vertentes das ameaças é exatamente a questão do que se chama de hooliganismo, né? Que são os torcedores violentos. Nós já estamos com contatos muito avançados, e desde o ano passado, com países como a Inglaterra, com países como a Alemanha, como os Estados Unidos, como Israel, identificando exatamente de onde podem vir essas ameaças, solicitando a esses países, num regime de cooperação binacional, essas bases de dados, né, desses torcedores que causam problemas, né, porque não é interesse nosso em recebê-los e não é interesse dos países de origem que eles venham, porque sempre causam uma imagem muito negativa desse país. Então, nós teremos sim acesso a essas bases de dados desses torcedores violentos, e a intenção do Brasil é impedir que essas pessoas entrem no país. Existem países como a Inglaterra, por exemplo, que a legislação já prevê que em períodos que antecedem aos jogos das suas seleções, essas pessoas não podem sair do país. Eles têm, inclusive, que entregar os seus passaportes nas delegacias mais próximas e ficam impedidos de sair. Mas caso ocorra de algum dessas pessoas se dirigirem ao Brasil, a intenção do Brasil em seus pontos de controle de imigração, impedir a entrada dessas pessoas. Outros países que já receberam Copa do Mundo tiveram esse mesmo cuidado, doutor Monteiro, de não receber essas pessoas que já causaram problemas em outras torcidas em seus países? Sim, todos os países têm esse cuidado. A África do Sul, por exemplo, um exemplo mais recente, que foi a última Copa do Mundo, nós tivemos um grupo de cidadãos argentinos que tentava entrar naquele país, e cidadãos que fazem parte das barras bravas, que são as torcidas violentas da Argentina, e eles foram impedidos, com a ajuda inclusive da inteligência brasileira, foram impedidos de entrar. Eles inclusive quiseram fazer uma triangulação. Eles foram primeiro para um outro país, para de lá entrar na África do Sul, para não ir diretamente da Argentina. Eles foram identificados e a entrada na África do Sul foi impedida. É preocupação excessiva daqueles que falam que o Brasil precisa se preocupar com alguma eminente ameaça terrorista, já que vai receber delegações de outros países, professora Aide? A senhora acha que o Brasil deve se preocupar, sim, já que é responsável pela segurança do país na época dos jogos? A preocupação tem que ser constante, né? Então, no Brasil tem a tônica de que não há terrorismo e nada disso, mas a gente está num momento especial, recebendo delegações e nações e pessoas de todo o planeta. Então, tem que estar no horizonte, sim, como uma das prioridades. Mas eu queria voltar a um ponto que o doutor Monteiro colocou, que é muito importante, que tem a ver com as fronteiras, né, do Brasil. O Brasil hoje, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, tem desenvolvido uma ferramenta que eu identifico como muito importante nesse ponto da articulação, que é chamado GGIs. E no caso das fronteiras, GGIF. O que é essa sigla? Gabinete de Gestão Integrada para Fronteiras ou Gabinete de Gestão Integrada nos Estados. Esse é um espaço de cooperação entre, no caso das fronteiras, entre as instituições de segurança pública e as Forças Armadas. E esse é um ponto não só de troca de informações, de articulação para o trabalho conjunto, que é muito importante. E nessa relação, não só interna do Brasil, nas suas fronteiras, como também no diálogo com os países. Eu tive a oportunidade de visitar o GGIF
na fronteira Brasil-Bolívia, em Corumbá, e é muito interessante como essa iniciativa é importante para o nosso trabalho conjunto. Então, de novo, eu volto ao ponto, o nosso sucesso vai estar associado à nossa capacidade de deixar as vaidades de lado, seja do município, do Estado e da União, e pensar conjuntamente um plano estratégico. Então, o que o governo federal está implementando como articulador, né, que na verdade ele é um pouco aquele que vai colocar todo mundo em diálogo, é fundamental para o sucesso dessa nossa experiência. E isso para todas as pautas de segurança pública, né? Não só para os grandes eventos, mas também para as nossas questões internas que carecem ainda de uma maior articulação. Então, pensar em segurança pública no Brasil não é exclusividade das polícias. A gente já passou dessa pauta, isso perdurou por muitos anos, achar que polícia que vai resolver tudo, e a gente precisa das polícias, as polícias precisam de um conjunto de articulações para que a gente possa usar numa expressão bem conhecida entre os policiais, lograr êxito em alguma atividade dessa natureza. Então, Monteiro, eu queria voltar no ponto dos 3 pilares no trabalho da Secretaria Extraordinária. O senhor mencionou a questão de portos, sim, aeroportos, a entrada de estrangeiros. Existe algum trabalho de reforço desse controle das pessoas que entram? Isso vai de encontro também na questão de pessoas que possam entrar e colocar em risco a questão de terrorismo, da soberania do país? Todo o trabalho da Secretaria se baseia no investimento que o governo federal está fazendo nesses 3 pilares, né? E esse investimento ele sempre tem que induzir a integração, e aí falando aqui, como a professora disse, a integração e o fortalecimento, né? Senão não faria sentido o Brasil receber um evento desse porte. E quando a gente fala em evento desse porte, a gente não está falando somente da Copa do Mundo, né? O Brasil, ele recebe nos próximos anos, e são eventos que são de atribuição do Ministério da Justiça, a segurança, a coordenação dessa segurança pelo país. Em primeiro lugar, a Copa das Confederações do ano que vem. 20 dias depois da Copa das Confederações, nós temos a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro com a presença do Papa Bento XVI. É um evento de massas, é um evento diferenciado, não é desportivo, é um evento religioso. Nós estamos esperando aí cerca de 1 milhão, entre 1 milhão e 1,5 milhão de estrangeiros e mais os brasileiros que se deslocarão até o Rio de Janeiro para participar. Jovens, né? E de jovens, de peregrinos, né? O nosso continente é um continente católico, né? Então nós estamos esperando aí, para você ter uma ideia, cerca de 25 mil ônibus oriundos da América do Sul, né? Então o grande desafio logístico para a cidade do Rio de Janeiro e um desafio de segurança para todos nós, fazer a gestão dessas multidões, né, que se aglomeram em pontos específicos, em horários específicos, né, principalmente quando o Papa estiver aqui no Brasil. E além disso eu tenho os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos de 2016, né? Então, falamos das ameaças externas, que não se resumem àquilo que eu falei, mas, enfim, é um resumo. E aí passamos, então, para o segundo ponto, que é o ponto do controle de portos, aeroportos e pontos de fronteira, né? Além dos investimentos que estão sendo feitos pelo governo federal, e eu vou citar um item, que é a aquisição de novos scanners para identificação tanto de pessoas, quanto de veículos, quanto de contrabando, descaminho, armas, drogas, tudo esse scanner ele vai fazer de maneira muito mais rápida na fronteira. E como você falou, o reforço do efetivo. Você imagina, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, essa quantidade de pessoas entrando no território nacional, eu tenho que ter uma estrutura do Estado brasileiro muito mais reforçada lá. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Receita Federal, fazendo o desembaraço aduaneiro. Então, isso tudo está previsto, né, no nosso planejamento estratégico, né, e esse trabalho dos órgãos federais integrado aos trabalhos das forças estaduais, porque eu tenho aí os estados de fronteira também empenhados nessa atividade de controle, né. Eu tenho as pessoas entrando no território nacional, e eu falo desse segundo pilar, e eu já passo imediatamente ao terceiro pilar da Secretaria, que é a segurança e a estabilidade interna. Eu tenho essas pessoas se deslocando toda essa fronteira, no caso da Jornada Mundial da Juventude até o Rio de Janeiro, e no caso da Copa do Mundo, né, elas entrando através principalmente de um aeroporto, e a partir daí elas circulando, não só entre as sedes da Copa do Mundo, mas também nos pontos turísticos. Visitando, né, cidades. Exatamente, né? visitando. Então, esses 3 eixos, eles compreendem um enorme desafio para a segurança pública, mas estão sendo tratados todos de maneira individualizada e nós estamos tendo sucesso nisso. Um exemplo de um evento teste que nós vivenciamos agora há pouco, que foi o sorteio da Copa das Confederações, que fizemos no Parque do AMB, lá em São Paulo. Nós tínhamos lá, no nosso centro de comando e controle,
que a gente pode até ampliar um pouco essa discussão um pouco mais à frente, do sistema de comando e controle, que é uma inovação para o Brasil na segurança pública. Nós tínhamos em São Paulo 11 instituições de segurança, estaduais, municipais e federais, trabalhando de maneira conjunta para garantir a segurança daquele evento, que já é um evento teste para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. Então, o modelo ele foi testado e foi aprovado durante esse trabalho que foi feito em São Paulo agora, há 2 semanas. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a segurança durante a Copa do Mundo de 2014. Não sai daí. Vem aí o Simpósio Internacional de Ecologia Política e Direitos Humanos na América Latina, que vai debater temas como sustentabilidade e Estado de Direito. O evento será realizado de 7 a 10 de janeiro de 2013 em Santiago, no Chile. Informações e inscrições no site www.internacionaldelconocimento.org. O Direito Sem Fronteiras está de volta e estamos falando sobre a segurança na Copa do Mundo. Eu converso com a professora Aide Caruso e com José Monteiro, da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça. Bom, no primeiro bloco falamos muito dos pilares da segurança para os grandes eventos, dos 3 pontos principais que o governo está atento. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês fazerem uma análise. Na Rio+20, o Brasil foi um grande evento internacional também que o Brasil já havia recebido. O Brasil utilizou das Forças Armadas e uma imagem emblemática que ficou, foram de tanques, homens fardados e armados nas ruas do Rio, dentro da operação de segurança. Nesses grandes eventos, é aconselhável utilizar de novo as Forças Armadas? O Brasil vai contar com essa força, doutor Monteiro? Bom, não naquele modelo, o modelo concebido para a Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos é um modelo em que a segurança pública tem a coordenação das ações de segurança pública. Naturalmente, a participação das Forças Armadas é fundamental também, mas em determinadas áreas que são de competência e responsabilidade das Forças Armadas. Por exemplo, a defesa das infraestruturas críticas do país. Eu tenho os grandes reservatórios de água, as grandes usinas de energia, isso aí é uma atribuição das Forças Armadas. E as Forças Armadas vão continuar fazendo e garantindo a proteção dessas estruturas do país. A proteção do espaço aéreo brasileiro, do espaço marítimo brasileiro, isso é fundamental. E isso fica a cargo, sim, das Forças Armadas. O nosso planejamento estratégico, ele é um planejamento estratégico que prevê as ações de segurança pública, que ficam a cargo da coordenação da nossa secretaria e das instituições de segurança pública, nas 3 esferas, e a gente também sempre teve previsto a participação das Forças Armadas. A Rio+20, ela usou um modelo diferente, é um evento diferente, é um evento que contou com a presença de mais de 100 chefes de Estado, não é um evento de massa, então adotou-se naquela oportunidade aquele modelo. Mas o cidadão brasileiro e o cidadão do mundo, ele vai perceber que o modelo que vai ser utilizado durante a Copa do Mundo e os outros eventos, ele vai ser um modelo que foca na coordenação dos órgãos de segurança pública, tanto na sua atuação como para o legado. O legado também, ao término do evento, ele fica para o dia a dia da segurança pública em cada estado. Minha análise vai na direção do Dr. Monteiro. Concordo com os pontos que ele apontou, no seguinte sentido: o que causa estranhamento para a gente no Rio+20? O Exército fazendo patrulhamento ostensivo quando é atribuição das forças de segurança pública, em especial das polícias militares. Então, o que a gente tem, a partir da fala dele, que é importante ressaltar, é fundamental as Forças Armadas nessa articulação, mas nas suas competências, no seu campo de atuação. Isso os deixa mais confortáveis, no sentido de que eles estão cumprindo o seu mandato, eles têm muito a contribuir, em termos de inteligência, de logística, de trabalho conjunto das Forças Armadas, de pensar mar, ar, terra, enfim, num Brasil complexo como esse, de dimensão continental, não é viável não pensar nas Forças Armadas. Agora, o que o Dr. Monteiro pontuou, a gente tem uma dimensão aí, que é o coração desse trabalho, que é a segurança pública. E isso é atribuição das instituições que têm essa competência em âmbito estadual e federal. Então, a gente precisa estar atentos a isso, sem abrir mão do papel que as Forças Armadas deve cumprir. O doutor Monteiro falou de legado. Sim.
nós pensamos muito no legado da Copa do Mundo, na geração de emprego, até mesmo na educação, na questão da sustentabilidade, vai ser uma Copa do Mundo sustentável, até onde nós temos conhecimento. Na questão do turismo, muitas cidades vão ter o seu desenvolvimento, tendo a oportunidade de reconstruir suas cidades e sanear problemas históricos de estrutura para receber novos turistas ao longo das próximas décadas. E na segurança pública, podemos contar com um legado, já que é um problema crônico de vários pontos do nosso país? Podemos contar com o legado. Desde o início dos nossos trabalhos, uma das peças fundamentais, um dos objetivos fundamentais é a produção de um legado. E um legado não só um legado material, né? A gente tem aí pelo menos 3 qualidades de legado que a gente tem certeza que vão deixar a segurança pública do Brasil melhor do que hoje. A produção do legado material, e aí sim, né, quer dizer, nós temos o governo federal e os governos estaduais têm um orçamento específico para a segurança pública, e aí eu posso destacar a construção de um sistema de comando e controle, que é composto por 14 centros de comando e controle, 2 nacionais e 12, um em cada cidade-sede. O que é o centro de comando e controle? São grandes salas dotadas de tecnologia, né, que captam toda a informação que vem do mundo externo, né? Então, eu tenho as câmeras das cidades, eu tenho todos os sistemas integrados, eu tenho a participação de todas as instituições de segurança pública juntas para a resolução de conflitos que eventualmente ocorram durante o período da Copa do Mundo e, claro, depois pensando no legado, no dia a dia da segurança pública, né? Então, isso é um modelo consagrado no mundo, né? Além do centro de comando e controle, eu tenho uma aquisição de uma outra série de equipamentos, né, para cada uma das cidades sedes e para os órgãos federais. Tem um segundo viés de legado, que é o legado intelectual, né? As forças brasileiras, elas já fazem segurança de grandes eventos, a gente não pode esquecer disso. A gente tem os grandes carnavais, os grandes réveillões, os grandes São Joões, né, os grandes eventos que o Brasil já faz. O que a Secretaria, o que o governo federal ele fomenta nesse momento é que o planejamento e a execução desses eventos, a partir da Copa do Mundo, eles passem a ser feitos de maneira integrada. Então, hoje, a Secretaria Extraordinária, ela tem em cada estado sede da Copa do Mundo uma comissão estadual de segurança pública e defesa civil, que trabalha a produção de protocolos integrados de atuação, e esses protocolos eles servirão tanto para a Copa do Mundo, como a partir daí para a resolução do dia a dia das ocorrências dentro de cada cidade, né? Então, essa é uma produção de um legado intelectual muito importante, que se confunde com o terceiro viés, que é do legado operacional, né? O legado operacional que nós temos a partir daí, e a partir do legado material também, já que eu tenho que saber operar todo esse sistema que está sendo adquirido, né? Então, essa junção desses 3 fatores de legado vai ser fundamental para que as estruturas permanentes de segurança pública elas sejam aperfeiçoadas. Então, as pessoas, quando pensam em legado e em segurança também, elas pensam no carro, elas pensam no rádio que eu vou comprar, elas pensam no armamento menos letal que vai ser adquirido. Isso também é legado. Mas, se a gente conseguir sair do outro lado dos grandes eventos, né, com polícias integradas, né, com polícias que atuem em conjunto, e aí eu evito o retrabalho, eu evito os conflitos, né? E eu evito aquele velho dilema, professora, que as polícias têm. Quem vai comandar a ação se o trabalho for integrado? Sim. E aí a minha resposta é a seguinte: nenhuma instituição pública individualmente ela comanda ação nenhuma. Quem comanda é o protocolo. Professora, esses eventos que nós vamos receber estimularam o Legislativo brasileiro a pensar mais na segurança pública e se preparar? Eu acho que esse é um ponto nevrálgico para a gente. Eu destaco a questão dos protocolos integrados, né? Esse é um grande desafio do Brasil. Com quem está a bola, né? Usando aí o nosso clima de Copa do Mundo, com quem está a bola, e essa é uma discussão no Brasil, quem é que vai assumir determinadas coisas. Na medida em que a gente tem protocolos claros, com os papéis atribuídos, esse é um legado fundamental. E a gente rompe com uma lógica recente, que a gente viveu aí com o PAN de 2007, que o legado esteve muito marcado na questão material dos equipamentos. Isso, de alguma maneira, se perdeu, não se teve um grande êxito. Essa é uma crítica do legado em torno do PAN de 2007. E a gente tem aí a grande oportunidade de dar uma virada, de pensar, como o doutor Monteiro pontuou, a questão operacional, a questão intelectual, e aí eu retomo, como é que a gente faz com que os policiais e demais membros das forças de segurança pública estejam imbuídos desse novo lugar, de pensar de um modo inovador a segurança pública, que vai nos levar, num tempo muito curto, a repensar os nossos modelos, né? Então, como você bem pontuou, ano que vem, no Legislativo brasileiro, há toda uma discussão
travada na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime, de pensar a reforma das polícias no Brasil. Então, eu imagino que 2013 e 2014 a gente tem uma experiência concreta em curso, acontecendo, que vai subsidiar uma reflexão que possa ter desdobramentos na nossa legislação, porque o nosso artigo 144, que regula a segurança pública no Brasil, é muito interessante. Ele fala que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, faz um detalhamento das instituições e só. Então, a gente precisa aprofundar essa discussão, pensar o mandato policial, e quando o doutor Monteiro está falando dos protocolos, ou seja, o que cabe a cada instituição de acordo com a natureza do evento, isso tem a ver com pensar de forma mais sistemática a reforma das polícias no Brasil, que é mais do que urgente a gente ganhar um tempo e refletir sobre isso com o apoio do Legislativo, do Executivo e da sociedade civil como um todo. A questão da Lei Geral da Copa, doutor Monteiro, existe alguma coisa, algum ponto que não está pacificado ainda e que vai precisar de negociação com o Legislativo dos Estados e o Legislativo Nacional? Não, a Lei Geral da Copa, ela vem, um anseio já antigo, né, de todos aqueles que trabalham nesses preparativos da Copa, mas naquilo que diz respeito à segurança, a lei está posta, né, e ela vai ser cumprida naturalmente naquilo que... É claro que existem aqueles acertos que a lei traz em relação a vários pontos que ficam na dependência de uma resolução estadual, né, mas ponto a ponto, sendo de caráter nacional ou em cada estado individualmente, se for diferente, a segurança ela vai atuar de acordo com o que a lei determina e nós não vemos nenhum prejuízo naquilo que está posto até o momento. Bom, nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a presença dos senhores. E eu conversei com a professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e membro do Fórum Brasileiro de Segurança, Aide Caruso, e com José Monteiro, chefe da Assessoria de Relações Institucionais da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça. E eu agradeço a você que nos acompanhou em mais essa edição do Direito Sem Fronteiras. Faça sugestões de temas e comentários pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. O programa também pode ser visto no site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até!